Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria compartilhar uma experiência que tive agora esse final de semana. Eu fui para o interior, para casa de uma prima minha, para o aniversário da filha dela, né? E tive algumas experiências legais que eu queria compartilhar com vocês. É uma família, a família dela é uma família que tem 3 filhos, 2 filhas e um filho, né? E no outro dia, na comunhão, né? Depois do aniversário, na comunhão, não é a primeira vez que eu vou lá, mas a gente percebe que na casa dela vive cheio de pessoas, né? Cheio de irmãos comungando. E então aquilo ali me levou a boas lembranças, né? Da comunhão que há em Cristo, no corpo de Cristo, na família de Cristo, que é um dos propósitos do Pai, é construir uma família, né? Aumentar essa família de irmãos, de irmãs que comungam do mesmo propósito, que é ser irmão de Cristo, ser filho de Deus, amar, né, e compartilhar os seus bens, os seus sentimentos, as suas emoções, tristezas, alegrias. E achei tremendo aquilo ali, né? Minha prima falou que praticamente todo dia tem gente lá na casa dela e o pessoal chega lá, vai, mexe na geladeira, come, bebe. E eu achei muito legal aquilo ali porque isso é a essência da família de Deus. É a essência da família de Deus. E agora uma coisa que me impactou muito, foi o que o marido dela, que é pastor também, né? Ela é pastora, eles são pastores numa igreja na cidade deles. E uma coisa que me impactou muito mesmo, né? Ele falou que a filha dele, a mais velha, né? Estava indo para missões, em breve ia ser treinada. E vai para algum país da América do Sul, não sei qual país, não sei para onde ela vai direito. Mas ele falou com toda a convicção do mundo, né, que ele estava muito feliz e que ele preferia a filha dele ali, indo ser missionária, né, ser uma evangelista, ser usada por Deus, do que ela tivesse estivesse se formando em medicina, que ela fosse médica. E para o homem natural, isso aí é absurdo. Porque a gente é ensinado, a gente é doutrinado a vencer na vida, a querer vencer na vida, a querer conquistar as coisas, conquistar bons empregos, boas posições sociais. E ser médico é uma das melhores profissões, né? Nada contra os médicos, pelo contrário, eles são muito úteis à sociedade. Mas quando ele falou aquilo ali, eu fiquei assim, sabe, impactado, porque aquilo ali tem que ser a convicção do cristão. A convicção do cristão, porque Jesus falou, né, aquele que ama o mundo, as coisas desse mundo mais do que a mim, né, não é digno de mim, não é digno do meu reino. E aquilo ali ficou gravado, eu fiquei refletindo naquilo ali, sabe? Tremendo. Então, o que a gente percebe também na filha dele, na convicção da filha dele, nova, ali cheia de vida, cheia de saúde para conquistar o que quiser na vida, mas ela escolheu servir a Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Quem ensinou ela a amar a Cristo? Quem ensinou ela a amar a Cristo? Foram os pais. Foram os pais, esse é o nosso papel. Um dia desse eu estava escutando um podcast de um pastor que estava falando justamente sobre essa situação de que a gente precisa fazer com que os nossos filhos se apaixonem por Jesus, assim como nós, ou melhor que nós. E aquilo ali pesou no meu coração, eu fiquei refletindo, estou refletindo até agora. Quem ensinou ela a amar a Cristo, a se apaixonar por Cristo, foram os pais. A gente deve ter essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, a minha missão macro, da minha esposa, é fazer com que a minha descendência, que é a minha primeira missão, é fazer com que eles amem a Cristo, se apaixonem por Cristo. E se a gente não conseguir fazer isso, se a gente fazer o contrário, construir o contrário, produzir o contrário, a gente falhou, cara. A gente pode ganhar uma África, uma Ásia, né, uma América Central,
A gente pode ganhar o Nordeste. Mas se a gente não conseguir gerar isso nos nossos filhos, a gente falhou, cara. A gente falhou. E aquilo ali foi muito maravilhoso. Pra mim, sabe? Escutar aquilo ali, ver aquilo ali da minha sobrinha. Ela tava disposta a ir. Você vai voltar? Não sei. Mas ela escolheu, ela servir a Cristo. E a gente precisa ser assim. A gente precisa conhecer, prosseguir conhecer a Cristo, o amor de Cristo, o amor de Deus. Amar os irmãos, amar a obra. Eles estão fazendo isso, cara. A comunhão deles ali é sobrenatural. É tão normal, tão natural que é sobrenatural. Que não acontece mais em muitas igrejas. E quando a gente perde a essência, a gente perde o propósito, e a gente perde o caráter, a gente perde o reflexo de Cristo em nós, quando a gente perde isso. Sabe? Desculpa, aquilo ali me impactou muito. Eu tô aqui, sabe? Eu orei por eles. Eu oro por eles para que eles permaneçam nisso. Eu falei para eles, permaneçam nisso. Permaneçam nisso, porque foi essa igreja que Jesus deixou. A comunhão, o partir do pão, as orações, as aflições, tudo isso. Cara, que tremendo isso. Que tremendo isso. Se você não tem isso na sua igreja, principalmente para você líder, você precisa ter isso. Se você não tem isso, você não tem uma igreja. Você tem uma reunião de pessoas que acham que estão vivendo o reino de Deus aqui na Terra, né? Ou estão vivendo apenas uma porcentagem disso. É tremendo. A gente precisa buscar isso, porque quando Jesus vier, ele não vai buscar uma reunião de pessoas, ele vai buscar uma família, ele vai buscar a família dele, ele vai buscar os irmãos dele, para nós nos reunirmos com ele lá na eternidade, no coração de Deus. É esse o coração de Deus, é esse o propósito, é esse o nosso propósito. A gente precisa ter o mesmo propósito de Deus, que é continuar construindo uma família dele, porque foram dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e a gente precisa só desfrutar disso. Amém? Eu oro para que a gente continue buscando isso, fazendo isso, construindo isso, produzindo isso em nossos filhos, a nossa missão macro. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe poderosamente. E que, se a tua família estiver passando por situações difíceis, que ela seja restaurada. Esse é o maior propósito de Deus. Uma família unida, restaurada, com o propósito de se amar e amar o próximo. Amém? Fica com Deus.